Estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouco sobre o escalonamento de uma matriz. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre escalonamento, sobre a operação de escalonamento ou o processo de escalonamento de uma matriz. Em que consiste o escalonamento de uma matriz? Consiste em operações elementares sobre suas fileiras, de modo a aumentar, ou seja, aumentar o número de zeros nessas fileiras. Tá? Então, o que a gente quer é mexer numa matriz com operações elementares, operações de multiplicação, adição, subtração, divisão entre as fileiras, de modo a aumentar a quantidade de zeros. A gente vai fazer praticamente em cima das linhas, porque em cima das linhas a gente vai usar isso para sistemas lineares, para resolver sistemas lineares, classificar sistemas lineares. Então a gente está falando de operações elementares, mas a gente está falando de operações elementares até de forma mais específica, a gente está falando de operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre as linhas. Tá? Então a gente vai operar em cima das linhas. Deixa eu colocar aqui em cima. A gente vai realizar essas operações aqui, em cima das linhas de uma matriz, de modo a... Então, em cima das linhas, de modo a aumentar o número de zeros. Então, eu tenho um exemplo aqui, uma matriz pronta, 1, 2, 3, 4, aliás, 1, 2, 4, 1, 3, 1 e 2, 1, 3. Se a gente escalonar, se a gente fizer essas operações elementares, a gente vai obter isso aqui, ó, 0, 0, 0. Ou seja, a gente obtém um triângulo de zeros, tá vendo? Eu obtenho aqui, nessa matriz especificamente, uma matriz triangular, tá vendo? É um triângulo de zeros aqui, ó. Isso nem sempre vai acontecer. Pode ser que você só consiga colocar zeros em todas, ou 4 zeros aqui, e aí no final fica sobrando. Enfim, a ideia é ir aumentando o número de zeros. Tá? Então, assim, não tinha nenhum zero aqui, a gente não tinha zeros nos elementos dessa matriz, e agora a gente tem uma matriz que corresponde a essa matriz escalonada. Né? A gente pode substituir, inclusive, essa seta por esse símbolo, que significa que as duas matrizes são semelhantes. Tá? Do ponto de vista de um sistema linear, essas matrizes poderiam representar, por exemplo, a forma matricial de um sistema. Se a gente tivesse isso aqui, ó, né? E aí, como a gente sabe, isso aqui seria a matriz dos coeficientes e isso aqui seria a matriz dos termos independentes. Tá? Então, essas operações são importantes porque a gente resolve sistemas lineares usando essas operações e isso faz com que torne o processo mais simples. Bom, mas vamos ver como é que a gente escalona uma matriz. Para escalonar uma matriz, a gente faz o seguinte. Ó, vamos aos passos importantes para escalonar uma matriz. Tá? A primeira coisa que você precisa saber é que para escalonar uma matriz você vai escolher. Então você vai escolher uma linha. A linha que você escolher, ela não vai se modificar. Tá? Então quando você escolhe uma linha, essa linha não vai mudar. Então a linha escolhida não muda. Ela não vai se alterar. Tá? Então você... Vou escrever aqui, ó, não se altera. Então a linha que você escolheu para operar, ela não vai se alterar. Tudo bem? Então você escolhe uma linha para não alterar essa linha. O segundo passo, né, é você multiplicar ou dividir, né? Multiplicar ou dividir por uma... Ctrl-Z aqui rapidinho. Por uma constante. Então você vai escolher uma constante, tá? Se essa constante for zero, não vai adiantar nada. Então não vou nem dizer isso, mas a gente vai multiplicar por uma constante em geral diferente de zero, senão não altere nada, você vai entender por quê. Então a gente vai multiplicar ou dividir, né?
por uma constante. E o terceiro passo é adicionar, né, ou subtrair a outra linha. E aí, essa linha é a que se altera. Você vai colocar nela o resultado dessas operações que você fez. Escolher uma linha, multiplicar essa linha por uma constante e adicionar ou subtrair, né, da outra linha. Na outra linha que você vai colocar o resultado de ter multiplicado uma e adicionado a outra. Então a gente vai fazer isso com a matriz aqui embaixo. Lembrando que aqui você pode multiplicar ou dividir, né? Então vou colocar isso aqui embaixo para você não esquecer. Então aqui você pode multiplicar ou dividir. E aqui você pode adicionar, Ctrl Z aqui rapidinho, você pode adicionar ou subtrair, certo? Então vamos lá, a gente tem uma matriz aqui, 1, 2, 4, menos 1, 4, 2, 1, menos 1 e 1. Eu vou escalonar essa matriz. Então olha só, em geral, eu acabo escolhendo a primeira linha para operar, mas você pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher a primeira porque fica mais fácil. E aí eu vou indicando para você, em cada passo, o que eu estou fazendo para você poder acompanhar, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos bem devagar e aí dizendo o que a gente está fazendo em cada linha. Então, eu vou pegar a primeira linha e eu observo aqui, ó, nessa primeira linha, que eu tenho 1 aqui, ó, tá vendo? E menos 1 aqui. Então, se eu adicionar esses dois, né, vai aparecer um zero, porque 1 somado com menos 1 dá zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, lá no nosso primeiro passo, vamos voltar lá no nosso primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Escolher, né, uma linha. Então, eu vou escolher a primeira linha. E aí o resultado, o que eu vou fazer com essa primeira linha? Eu vou multiplicar ela por 1 e vou adicionar com a segunda. Então, vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por 1 e adicionar com a segunda. E esse resultado eu vou colocar na segunda linha. Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Aqui, ó, na segunda linha, aqui, na segunda linha, a gente vai colocar a primeira linha multiplicada por 1 adicionada com a segunda linha. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai reescrever isso, substituindo a segunda linha pela primeira multiplicada por 1 adicionada com a segunda. Tá? Bom, e a terceira? A terceira eu vou escolher logo, ou melhor, vamos continuar, e aí você vai entender por que eu vou escolher a terceira na sequência. Então, depois de ter feito essa operação, eu vou ter uma matriz similar à anterior, só que dessa maneira, né? 1, 2, 4. Não mexi porque eu escolhi essa linha, né? Eu escolhi essa linha para operar. Então, como eu escolhi essa linha para operar, eu não mexo nela. Tá aqui. Não vou mexer nela. Tá aqui ela 1, 2, 4. E aí, né, a minha segunda linha foi substituída por, né, um resultado. Que resultado é esse? É a primeira multiplicada por 1 adicionada à segunda. Então, olha só. Se eu multiplicar esse número por 1 e adicionar com esse, eu obtenho aqui, vou botar aqui de azul para você acompanhar, eu obtenho aqui, ó, 0. Se eu multiplicar esse aqui por 1 e adicionar com esse, eu obtenho aqui 6. Se eu multiplicar 4 por 1 e adicionar com 2, eu obtenho 6. Né? Então, vamos continuar aqui, ó. Eu já tenho agora um 0 aqui. E embaixo eu continuo com 1, menos 1 e 1. Beleza? Então agora repara, a segunda linha já foi substituída e eu tenho 0. Aí por isso que eu falei em escolher agora a terceira linha. E vou modificar essa terceira linha também a partir da primeira. Então, olha só, eu vou mexer aqui, ó, pegando a primeira linha. Então a primeira linha vai se manter. Vamos só repetir a primeira linha. Vou continuar aqui embaixo. Ó, vamos continuar aqui embaixo, onde eu vou ter o seguinte: 1, 2,
4. A segunda linha, né, eu não estou mexendo nela, então vou continuar com 0, 6, 6. E a última linha eu vou substituir pelo quê? Eu vou substituir pelo seguinte, vamos colocar aqui de, sei lá, azul. Não, vamos colocar de vermelho. Bom, então eu vou substituir essa linha pelo quê? Eu vou substituir essa linha pela primeira multiplicada por menos 1, ou seja, a primeira linha multiplicada por menos 1 adicionada à terceira linha. Então aqui embaixo eu vou colocar essa linha multiplicada por menos 1 adicionada com essa. Então esse cara vezes menos 1 me dá como resultado menos 1. Menos 1 adicionado com 1 me dá como resultado 0. Esse cara aqui, ó, esse segundo elemento multiplicado por menos 1 me dá como resultado menos 2. Menos 2 adicionado com menos 1 me dá como resultado menos 3. E por fim, esse último elemento multiplicado por menos 1 me dá como resultado menos 4. Menos 4 adicionado com 1 me dá como resultado menos 3. Certo? Então, a minha última fileira ficou 0, menos 3, menos 3. Tudo bem? Então, continuando aqui, ó, agora a gente tem dois zeros aqui. Se eu quiser agora, eu posso adicionar a segunda com a terceira. Repara que se eu pegar a segunda, dividir por 2 e adicionar a terceira, eu aumento o número de zeros. Né? Então, faremos isso. Vamos continuar aqui, reescrevendo aqui, né, uma matriz similar à primeira. Agora a gente tem aqui 1, 2 e 4. E a gente vai escolher a segunda como base. Então essa segunda não vai se mexer. Eu vou selecionar ela aqui para você. Então eu tenho essa linha aqui que eu não estou usando, né? Quer dizer, não é que eu não estou usando, eu não vou alterar. Então essa segunda que eu não vou alterar, ela vai permanecer aqui idêntica. Então ela vai permanecer aqui como 0, 6 e 6. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir a minha terceira linha de novo. Então eu vou substituir essa terceira linha pela segunda linha dividido por 2. Né? Então só para ficar claro aqui, ó, segunda linha dividido por 2 adicionada com a terceira linha. Então essa terceira linha será substituída pela segunda linha dividido por 2 adicionada a ela própria. Então essa terceira linha vai ficar com o seguinte. Lembrando que aqui, ó, deixa eu só apagar aqui para ficar claro, isso aqui é um 0, não é um 6. Aqui é um 0, temos um 0 aqui, certo? Por que eu escolhi operar com essas duas? Porque aqui, ó, quando a gente olha para esses dois números aqui, ó, deixa eu fazer de roxo aqui para ficar claro, quando a gente escolhe operar com essas duas linhas, aqui eu tenho dois zeros, tá vendo? Esses dois zeros não se alteram quando eu fizer essa operação. Então aqui embaixo, né, o resultado que eu vou obter vai ser 0, porque se aqui em cima é 0, aqui embaixo também é 0. Certo? 0 vezes dividido por 2, 0. Mais 0, 0. Agora esse não. 6 dividido por 2, né, que é o que aparece aqui, vai me dar 3, somado com menos 3, 0. E 6 dividido por 2 dá 3, adicionado com menos 3, 0. E aí repara que aconteceu o que eu falei lá no início, né? Você tem aqui, ó, de fato, um aumento do número de zeros. Deixa eu escolher uma cor apropriada aqui. Você tem um aumento do número de zeros. Né? Na segunda linha a gente tem só um zero. Na terceira linha a gente tem 3 zeros. Mas a gente tem aquele triângulo de zeros. Está aqui, ó. O triângulo de zeros aparece aqui. Ou seja, você conseguiu um triângulo de zero, só que a última linha ficou toda zerada. Tá? Então a gente conseguiu escalonar a nossa matriz. Essas matrizes elas têm equivalências que são importantes. De novo, se eu, né, usar como base a ideia de sistemas lineares, que você pode já ter visto, se não, pode ver aqui depois, a gente teria, por exemplo, essa aqui sendo a matriz dos coeficientes, matriz de termos independentes. Aqui, de novo, ó, matriz dos coeficientes, matriz dos termos
aliás, coluna dos termos independentes, né? Então, a matriz completa. Não necessariamente isso vai acontecer, mas é uma aplicação prática para esse escalonamento, né? Então, essa matriz corresponde a essa, só que escalonada, tá? E aí também fica claro por que a gente não multiplica uma linha por zero. Porque se a gente multiplicar uma linha por zero, a gente vai obter como resultado zero. Aqui, por exemplo, se eu tivesse multiplicado a linha 2 por zero, eu obteria zero mais a linha 3, ou seja, eu obteria a própria linha 3. Não ia mudar em nada, certo? Então, é isso, é assim que se escalou numa matriz. Esses são os passos, a gente viu um exemplo. Eu fico por aqui, até a próxima aula, um grande abraço, tchau.